nutrição e alimentação dos animais. Para nós entendermos um pouco de nutrição, é preciso entender primeiro o que é um alimento. Um alimento nada mais é que um conjunto de diferentes nutrientes que exercem funções no organismo. Mas afinal, para que serve um alimento? Ele serve para saciar a sensação de fome com o intuito de nutrir o organismo. Mas preste atenção, saciar a fome é muito diferente de nutrir. Um animal pode estar muito bem alimentado, sem fome, entretanto, pode existir carências nutricionais. Então, o que significa nutrir o organismo? Nutrir um organismo nada mais é que oferecer o conjunto de nutrientes necessários para a manutenção da homeostase e das exigências específicas de determinada espécie e fase de vida do animal. Para isso, nós formulamos rações compostas com carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, minerais, vitaminas e água em quantidades necessárias de acordo com a função e as necessidades do animal. Quando falamos em veterinária, nós temos um grande diferencial, que são dois grandes grupos: o grupo dos animais não ruminantes e os grupos dos animais ruminantes. Eles diferem na sua anatomia e na sua fisiologia, na maneira de aproveitar, digerir e absorver os nutrientes, e também exercem funções diferentes, como cães e gatos, que são criados como os animais de companhias, ou mesmo as vacas produtoras de leite ou produtoras de carne. Ainda temos as ovelhas, que podem ser produtoras de lã, e as aves, que podem ser produtoras de ovos. Tudo isso faz com que os animais tenham necessidades diferentes de nutrientes em quantidade e qualidade de acordo com a sua fase de vida. Os ruminantes se caracterizam por apresentar um estômago poligástrico, com vários compartimentos. É nessa parte onde ocorre a fermentação dos alimentos através da microbiota ruminal, e ela é capaz de sintetizar os 20 aminoácidos e ainda oferece ao animal vitaminas do complexo B e vitamina K. Isso faz com que os ruminantes possam aproveitar uma grande gama de alimentos, e o alimento passa entrando pela boca, vai para o esôfago, vai ao rumen, do rumen vai ao retículo, volta para o processo de ruminação, volta aos pré-estômagos, indo para o omaso, depois para o abomaso, que é o estômago químico, segue para o intestino delgado, seco, e intestino grosso, chegando até o reto e o orifício anal. Já os não ruminantes, como cães e gatos, não apresentam um seco pouco desenvolvido, já que aproveitam muito pouco a fibra, principalmente o gato, que por ser um carnívoro restrito. Já os suínos apresentam alças intestinais longas e um seco bem desenvolvido para melhor aproveitamento dos nutrientes. As aves apresentam o papo, o estômago químico, conhecido como proventrículo, seguido da moela, que é o estômago mecânico, o pâncreas, um duodeno, segue-se pelo intestino delgado e tem a característica de apresentar dois secos longos, seguidos de um reto e uma cloaca. Já os herbívoros não ruminantes, como o equino, apresentam um estômago grande com uma parte glandular e outra glandular, e grandes alças intestinais e um seco muito desenvolvido para a fermentação das fibras. Sabendo disso, para formular as rações é preciso conhecer a composição dos alimentos. Para saber a composição dos alimentos, é preciso retirar a água desse alimento para poder comparar os nutrientes na matéria seca. Então, o Ende criou um método que retira a umidade do alimento e dividiu a matéria seca em proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta, extrato não nitrogenado e cinzas. Tudo isso compõe a matéria seca.
A matéria seca ainda pode ser dividida em matéria orgânica e matéria inorgânica. Mas este método apresenta uma grande falha, principalmente no que se refere à fibra bruta, já que parte da fibra, a hemicelulose, e uma parte da fibra original é compatibilizada com nitrato fazendo com que a fibra não seja contabilizada da forma adequada. Isso é muito prejudicial para os ruminantes. Se dando conta disso, um outro cientista desenvolveu um novo método e caracterizou melhor a fibra, criando o FDN, que é constituído principalmente de celulose, hemicelulose e lignina, a FDA, que é composta principalmente por celulose e lignina, e a LDA, que é composta basicamente por lignina. Então, como passar um alimento na matéria natural para a matéria seca? Nós vamos pegar o percentual do nutriente na matéria natural, dividir pelo percentual de matéria seca e multiplicar por 100. Exemplo: eu tenho um alimento com 25% de proteína na matéria natural, com 15% de umidade. 100% seria todo o alimento, menos esses 15% de umidade é igual a 85%, que é a quantidade, o valor de matéria seca. Então, eu pego os 25% de proteína na matéria natural, divido pelos 85% de matéria seca e multiplico por 100. Nesse caso, nós vamos ter 29,41% de proteína bruta na matéria seca. Então, como descobrir a matéria seca e a umidade de um alimento quando ele não é apresentado na tabela? Basta a gente lembrar que matéria seca é a soma da proteína bruta, gordura bruta, fibra bruta, extrato não nitrogenado, mais cinzas. Logo, nós somamos essas informações e obtemos a matéria seca. Sabendo a matéria seca, a gente pode subtraí-la de 100, que seria o total do alimento, e ter a quantidade de umidade deste alimento. Ainda, tendo a matéria seca, tu pode calcular o valor de qualquer nutriente da base natural na matéria seca. Aqui embaixo nós temos o exemplo da proteína bruta e do extrato não nitrogenado. Utilizando ainda a mesma tabela, nós podemos observar que existe a informação do percentual de fósforo na matéria natural. Então a gente pode se perguntar: quantos miligramas por quilo de fósforo tem no alimento na matéria natural? Para isso, nós temos que lembrar que 1 quilo é igual a 1000 gramas e 1000 gramas é igual a 1 milhão de miligramas. Para facilitar, basta entender que 1 grama é igual a 1000 miligramas. Logo, se 100%, que é o quilo, é igual a 1000 gramas, quanto seria 0,10% deste valor? Então, X igual a 1 grama de fósforo por quilo na matéria natural. Logo, ainda a gente precisa fazer essa conversão, porque nós fizemos o cálculo em gramas e a pergunta é em miligramas. Então, 1 grama vezes 1000 igual a 1000 miligramas de fósforo por quilo na matéria natural. Ainda, utilizando essa tabela, dá para nos perguntar quantas partes por milhões de manganês tem na matéria natural. Existe 8,9 miligramas por quilo de ppm na matéria natural. Partes por milhão, se você reparar, é a mesma coisa que miligramas, que 1 quilo, que é igual a 1 milhão de miligramas, partes por milhão. Então, 8,9 miligramas por quilo é igual a 8,9 partes por milhão. Agora, o cálculo do equivalente proteico. Como o método de determinação da proteína ele não é preciso, ele não determina a quantidade de proteínas, e sim a quantidade de nitrogênio na amostra, tem-se por convenção
que todas as proteínas têm a média de 16% de nitrogênio. Para calcular o quanto seria o equivalente proteico de um determinado alimento, multiplica-se o nitrogênio total encontrado na análise daquele alimento por 6,5. Segue o exemplo aí na tabela, onde temos o farelo de soja que tem um percentual de nitrogênio de 7,2. Nós multiplicamos esse valor por 6,25 e encontramos 45% de proteína bruta no farelo de soja. Gente, galera, bons estudos, boa prova e qualquer dúvida é só me chamar. Abraços!